A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 175º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, hoje, sem leitura. Sim, sem leitura para hoje. Sinta-se livre para ler outras passagens de sua escolha e assim colocar o plano em dia. Eu trago aqui algumas características especiais do livro 2 de Reis. Autor: desconhecido. Tema: Reis de Israel e Judá. Data: cerca de 560 a 550 a.C. Considerações preliminares. Os livros 1º e 2 de Reis são, no original, um tratado indicivo, portanto as informações contidas na introdução de 1 de Reis são importantes aqui. 2 de Reis retorna à história do declínio de Israel e Judá, a partir de cerca de 852 a.C. Narra as duas grandes calamidades nacionais que conduziam à queda dos reinos de Israel e Judá. Primeiro, a destruição da capital de Israel, Samaria, e a deportação de Israel à Síria, em 722 a.C. Segundo, a destruição de Jerusalém e a deportação de Judá para a Babilônia, em 586 a.C. 2 de Reis abarca os últimos 130 anos da história de Judá, que teve 345 anos de duração. A grande instabilidade política de Israel, isto é, as 10 tribos do norte, é notória nas suas constantes mudanças de reis, 19, e de dinastia, 9, em 210 anos, em comparação com os 20 reis e uma dinastia, com breve interrupção de Judá em 345 anos. Muitos dos profetas literários do Antigo Testamento ministraram durante o período decorrido em 2 de Reis. Eles relembravam, advertiam e exortavam os reis concernente às suas responsabilidades diante de Deus e como os seus representantes teocráticos. Amós e Oséias profetizaram em Israel, ao passo de Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias profetizaram em Judá. Nos livros desses profetas, temos importantes revelações históricas e teológicas que não se acham em 2 de Reis, no tocante ao declínio moral das duas nações. O propósito do livro. O propósito de 2 de Reis é o mesmo de 1 de Reis. Em resumo, o propósito original era proporcionar ao povo hebreu, especialmente os exilados em Babilônia, uma interpretação e compreensão profética da sua história durante a monarquia dividida, para que não repetissem os pecados dos seus antepassados. A visão panorâmica. A história 2 de Reis abrange duas épocas principais. Primeira, a história dos dois reinos antes da queda de Israel. E segundo, a história de Judá depois da derrotada de Israel até a queda da própria nação de Judá em 586 a.C. Por um lado, Israel teve uma sucessão ininterrupta de reis que faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Em 2 de Reis, é patente que em meio à terrível apostasia de Israel, Deus levantava profetas poderosos tais como Elias e Eliseu, para conclamar a nação e seus respectivos dirigentes a voltar a Deus e ao seu conserto. Por outro lado, em Judá, às vezes havia alívio quando entre seus reis ímpios surgia algum piedoso como Ezequias e Josias, que se esforçavam para levar a nação de volta a Deus. Todavia, esses reis não conseguiram levar o povo a abandonar de modo permanente a prática prevalecente da idolatria, da imoralidade e da violência. Depois da morte de Josias, o deslize de Judá em direção à destruição foi rápido e culminou no saque de Jerusalém por Nabucodonosor.
em 586 a.C. Características especiais deste livro. 5 fatos principais caracterizam 2 de Reis. Primeiro, destaca, assim como 1 de Reis, a importância dos profetas e da sua mensagem revelada por meio principal de Deus transmitir sua mensagem aos reis e ao povo de Israel e Judá. Por exemplo, Elias e Eliseu, Jonas, Isaías, Hulda. Segundo, destaca o ministério milagroso de Eliseu no decurso de boa parte da primeira metade do livro. Terceiro, apenas 2 reis em todo Israel e Judá tiveram plena aprovação como fiéis a Deus e ao povo: Ezequias e Josias. Quarto, revela que líderes ímpios acabam levando seu povo à ruína e ilustra o princípio perpétuo de que a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Quinto, contém muita narrativa bíblica bem conhecidas, como a ascensão de Elias ao céu num redemoinho, a ressurreição do filho da sunamita por Eliseu, a cura de Naamã, o ferro do machado que flutuou na água, a morte violenta de Jazebel, conforme Elias profetizara, os grandes avivamentos no reinado de Ezequias e Josias, e a grave enfermidade de Ezequias e a sua cura. E por fim, o paralelo entre o livro 2 de Reis e o Novo Testamento. O 2 de Reis deixa claro que o pecado e a infidelidade dos reis de Judá, isto é, os descendentes de Davi, resultaram na destruição de Jerusalém e do reino davídico. Não obstante, o Novo Testamento deixa também claro que Deus, na sua fidelidade, cumpriu sua promessa segundo o concerto feita a Davi, através de Jesus Cristo, o Filho de Davi, cujo reinado e reino não terão fim. Que a leitura de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.